Você também ficou espantado com o documentário recente, agora da Rede Globo, sobre o caso de Varginha, o mistério de Varginha, esse é o título, agora com 30 anos após este verdadeiro incidente ufológico, né, muito famoso no mundo todo. Então, que tal a gente esmiuçar, analisar em ordem cronológica, nos detalhes, considerando todos os pontos e críticas? Vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou Caio Wolf, do Detetive do Improvável, e gosto desse tema desde os 10 anos de idade. Hoje estou com 53. Leio sempre sobre ufologia e outros mistérios e tive a oportunidade de ver Varginha passo a passo, né? Nas redes de televisão que existiam na época, e está envolvido em todo o frenesi que nosso país ficou. Na época, eu era muito jovem na faculdade de medicina e seria impossível eu ter condições quaisquer de ir pessoalmente até o local. E isso se estendeu à maioria todos os ufólogos do Norte e Nordeste. Não teve nenhum devido realmente à distância. Para se falar sobre Varginha, você precisa se debruçar em três grandes obras. A primeira dela é a obra do Vittorio Pacatini, que é a mais rara de se obter. Agora saiu uma nova edição. A minha está vindo pelo correio, mas eu já li e agora ela tem até algumas informações adicionais nessa segunda edição. Você pode obter ela entrando em contato com o próprio Vittorio Pacatini pelo Instagram dele. Foi assim que eu o fiz. Fiz o Pix e vem aí autografado. A outra obra é a do Marco Petit. Essa saiu recentemente. Você também pode entrar em contato. Se quiser, pode pedir pelo para vir autografado. Ele manda autografado para você. E é assim, junto a do Pacatini é uma obra de uma aventura realmente em primeira pessoa. Você vê ali o dia a dia que foi, por que foi, como ele foi se envolvendo, como é que ele foi obtendo as informações. Então é como se você estivesse ao lado dele. Já a versão do Petit é uma versão mais jornalística, no estilo da revista UFO, para quem já conhece, mas eu diria no estilo de uma revista especializada. Extremamente fantástico. É um livro para ler e reler. Eu gosto de ler e reler ele. Agora, a grande obra, entre as três, eu ainda acho, gente, a do Ubirajara Franco Rodrigues, que é o caso Varginha. Por que eu gosto dela? Eu gosto porque é praticamente uma peça investigativa, uma peça jurídica, feita, claro, pela influência do Dr. Ubirajara, que é advogado. Então, é muito rico em detalhes, em organização. Não que as outras não sejam, mas a dele eu acho, na minha opinião, ponto máximo. E vamos então, mediante a essas referências bibliográficas, eu peguei essas referências bibliográficas e fui vendo como é que o documentário se encaixa e por que a gente deve tecer algumas considerações sobre o mesmo. Aqui eu vou colocar dividido em episódios um, 2 e 3, mas já vi na internet os três juntos, como se fosse um único vídeo. Independente disso, estão na mesma ordem. Eu quis colocar na mesma ordem os pontos importantes e quero então ir discutindo os tópicos que assinalei. Bom, no primeiro episódio sobre o documentário Mistério de Varginha, vocês não têm como não perceber a questão traumática, né, nas testemunhas civis, nas meninas, sobretudo, né, no medo, algo que a gente não observa tão, vamos dizer, manifestado como nos militares, e vamos falar mais sobre isso adiante. O Ubirajara, inclusive, fala rapidamente, eles fazem um corte no Ubirajara, na qual ele diz que é um demônio da ufologia. Para mim não é, de forma alguma.
Me perdoe quem ache, mas é a minha opinião. O conheço desde sempre de outros casos, como o caso do Embornal e tantos outros casos que ele pesquisou, e não tenho ele como demônio de nada. Bem, as meninas então descrevem uma tensão antes, como se algo fosse acontecer. Isso é muito interessante. Elas falam como se fosse um prenúncio, né? Uma adivinhação. Antes do fato acontecer no outro dia, elas já não estavam tão confortáveis na noite anterior, durante a manhã. Você vê que mais de uma delas, que agora são senhoras, falam que já não estavam se sentindo muito à vontade naquele dia. Então, isso é muito curioso. A testemunha fala até você vê quando a Kátia, que é a testemunha que eu estou me referindo, se aproxima do local, no vídeo que o Birajara fez, você claramente vê ela com medo de se aproximar, ela hesitando, né, naquelas primeiras, vamos dizer, naqueles primeiros dias após o trauma que sofreu por ter visto a suposta criatura. Mas ela, incentivada, consegue chegar até o local, mas a tensão é clara. O transtorno ali, o transtorno agudo do estresse naqueles primeiros dias está claro na vítima. E é justamente a Kátia que fala que todo mundo correu, as duas meninas correram e ela ficou. Aí teve que uma das meninas pegar ela e puxar. Isso aí é o que a gente já falou em outros casos ufológicos sobre a imobilidade tônica que acontece como se fosse uma defesa. A pessoa fica paralisada depois de sofrer um choque e tem que ser retirada do local. Isso acontece na natureza, inclusive com algumas presas, né? Que se fingem de mortas. Tudo isso inconsciente. Eu sempre falo, gente, não é de propósito. É um processo cerebral, neurológico que acontece na natureza. Então, tudo isso são detalhes no testemunho da Kátia que vai mostrar como aquilo teve consequências verdadeiras nela, né? Não é o que a gente encontra quando alguém mente totalmente sobre algo que não existiu. Um estímulo ali houve, né? Seria totalmente inesperado alguém inventar uma reação dessa. Então, você vê que uma coisa que eu tenho muito cuidado, e por isso eu sempre referencio as obras que eu falo, dos temas que eu falo aqui, é porque ao longo do tempo, alguns casos ufológicos vão ganhando adições, fatos que realmente não existiram. A nova geração que eram crianças na época, ou sequer haviam nascido, hoje já fazem vídeos e vão adicionando coisas que não existiram. Eu já vi vídeos sobre Varginha com imagens criadas em 3D sobre um tanque de guerra ou um veículo com alguma arma secreta derrubando a nave que seria a nave do ET de Varginha. Isso não tem em nenhum dos livros originais, não tem nada relatado nos vídeos que o Birajara pegou das testemunhas. Nunca aconteceu. Isso é fato que foi adicionado ao longo do tempo. E recente, eu diria nos últimos 5 anos, apareceram muitos fatos adicionados por pessoas que não estavam lá. Então, não há relato de nave atacada em Minas Gerais. Há outros relatos de pessoas que viram outras aeronaves, se sentiram até perseguidas, não foram citadas no documentário, mas não há nada que alguém presenciou ou falou na época, não há referência alguma de ataque da Terra em direção a alguma espaçonave. Muito interessante é que testemunhas que não se conhecem falam, né, de avistarem algo do tamanho de um micro-ônibus. A referência é igual, tanto para os moradores lá que viram dias antes uma nave avariada, vamos dizer assim, que ultrapassou o terreno. Vocês vão ver o testemunho, e isso bate também com a do outro rapaz que viu a nave cruzando a rodovia. Ele refere que
foi do tamanho de um micro-ônibus. É muito curioso isso. E são esses detalhes que o investigador deve sempre considerar. Então, assim, uma outra coisa interessante é que essa testemunha que viu a queda, a nave totalmente no chão, despedaçada, e o exército chegando, que teria sido posterior ao que os moradores lá que estavam com o gado na casinha viram ela passar variada, fumaçando, né, essa do tamanho do micro-ondas, teria sido vista depois por alguém eh, caindo realmente, ficando despedaçada. Essa segunda testemunha fala de um cheiro estranho, que bate também com o que algumas pessoas falam que viram a criatura, as próprias senhoras que viram as criaturas na época, meninas, falam do cheiro estranho, né? A mãe de duas delas fala sobre o cheiro parecido, ela não sabe dizer de quê, mas depois falou sobre o cheiro de amônia forte. E esse cheiro também é relatado pela outra testemunha. É curioso como essas coisas ficam iguais, né, com pessoas que não se viram. Outros foram os momentos após o policial pegar a criatura. Isso é um ponto para mim solto, porque o relato fala que o policial quase atropelou a criatura ou chegou a bater e o amigo, o colega de trabalho ficou na viatura e ele foi lá e agarrou, foi aí onde ele teria se contaminado com a criatura, mas não há nada, pelo menos que eu saiba, sobre como foi esse transporte, né? Uma pessoa sozinha segurando uma criatura ou se colocou lá, não parecia ser um camburão, pelo que eu lembro, não era um camburão. Então, esses momentos pós-captura, até outra definição, para se chegar no hospital e etc., é um espaço vazio que eu não encontrei nas obras. Se alguém ler e encontrar, por favor, me comunique, porque é uma das primeiras pontas soltas que eu acho do caso. Bom, a questão da septicemia, a gente poderia fazer um vídeo só sobre isso, sobre se teria condição do policial vir a falecer, e isso a gente na medicina, eu na minha vida pessoal, sou médico há 25 anos e sei que isso acontece de formas, pessoas perdem a vida de forma esdrúxula por questões de infecção, às vezes até bem de evolução bem rápida, dele foi de alguns dias, não é isso? Então, agora, o que me chama a atenção é que você vai assistindo o documentário e coisas que são muito difíceis de dizer que não aconteceram ou que aconteceram, fica ainda sendo discutida, como por exemplo, a grande movimentação de veículos militares em Varginha naquele dia. Uma das pessoas que fala que viu, e muita gente fala que viu, enquanto o exército diz que não houve nenhum veículo lá, e depois fala que houve. Bem, uma dessas pessoas é o próprio prefeito de Varginha, que se apresenta no documentário e que diz que na época entregava pão lá no hospital, ele fornecia, né, esse tipo de alimento ao hospital e que nesse dia ele, claro, por ser um profissional que fornecia alimento ao hospital, era muito conhecido, tinha um acesso diferenciado, vamos dizer assim. Mas nesse dia, que viu muitos veículos identificados como se fosse da escola de sargentos das armas de Três Corações, nesse dia ele foi barrado no hospital. Ele não conseguiu e ele atesta que viu os veículos e que não só viu como foi barrado o seu acesso, que era muito comum. Moradores também confirmam à torta e à direita durante o documentário e em outros vídeos a presença desses veículos. E, claro, o primeiro episódio é marcado pelo inédito e fantástico depoimento do Dr. Venturelli, né, neurologista, que foi chamado por outro colega médico já falecido para ir para o hospital, e aí ele descreve o ET de Varginha de uma forma extremamente calma, sem sensacionalismo, sem histeria alguma. Ele descreve o extraterrestre como uma criatura que estava ali calma, como um paciente calmo.
há algumas diferenças por ele ter mais uma coloração esbranquiçada do que a de pele queimada, né, que os soldados falam. Ele diz que até parece um anjo e que para ele era branco, os olhos não eram vermelhos, ele fala em lilás. Não sei se isso teria a ver com alguma coisa da fisiologia. Aí a imaginação é o limite, minha gente, para isso, para especular esse tipo de coisa. Assim termina o fantástico episódio 1, com sua, na verdade, uma apresentação, né, do caso Varginha. E aí, nós já vamos logo para o episódio 2 da segunda parte, que começa como os primeiros, na verdade, os primeiros impactos, né, do encontro na vida das meninas. A gente sempre acha que é um mar de rosas para as pessoas que se expõem sobre essas experiências, e não é. Eu, quando comecei a me expor como investigador, vi pessoas que já tinham, vamos dizer, inquietações por terem tido seus contatos, suas experiências ufológicas, e nunca teriam dito a ninguém. Então, quando você se expõe como investigador, pessoas que você nunca imaginou criam coragem e chegam para você falando o quanto aquilo, às vezes, modificou a vida delas. E aí, vendo documentários, mesmo que você não sendo um investigador, mesmo você não estando disposto a virar um porto seguro para alguém que tem essa experiência vir até você, você tem a noção, né, porque ali as testemunhas estão falando como se fosse para um investigador, e realmente, de fato, estão. E aí você vê o impacto, o prejuízo que teve na vida daquelas meninas, a mais velha com 21, 22 anos, as outras 14, 16, ter que sair do colégio, né? Sempre pareceram que trabalharam, então uma fala até sobre ter que sair da sorveteria, onde ganhava eh, um salário, né? E ouvir piadas, agressões, né? E todos os prejuízos que julgamentos podem causar a uma pessoa. Mas talvez o maior impacto negativo na maioria das pessoas, e que ficou mais claro, foi a questão do programa Cacete Planeta. Talvez eles não tivessem jamais a noção, né, de um efeito colateral tão terrível na vida delas, né? O quanto foi depreciativo, o quanto mexeu, ver o trauma delas, algo que tirou a paz, tirou a saúde. A Kátia fala até em depressão que a quase a matou, se tornar piada, né, nacional. Não é brincadeira. Às vezes nós fazemos as coisas e não sabemos as consequências que isso pode trazer na vida alheia. Elas continuam também falando, né, sobre o prejuízo, mas de todos, é a questão da evolução depois do transtorno do estresse agudo, transtorno do estresse pós-traumático, como cursou, sobretudo, na Kátia, né, uma depressão mesmo. Como eu falei, ela chega a dizer que a depressão quase a matou. Bom, até agora o momento, vocês podem estranhar porque eu não estou usando imagens de fundo dessas críticas, porque realmente eu não quero me valer de material que não é meu. A gente já faz isso com certa dificuldade, mas somente com material jornalístico já clássico. Então a gente pode ir assim e depois nos comentários a gente realmente discutir com maiores detalhes ou até marcar uma live, né, sobre esse vídeo. Então, depois disso, os traumas continuam e continuam na forma de supostos homens de preto. A dona Luísa fala, né, como, e quando ela fala, 30 anos depois, ela diz: Olha, eu ainda me arrepio, eu ainda sinto uma coisa ruim. Então, você vê realmente o trauma crônico vivido pelas pessoas, sob a visita de homens que tentaram as corromper, oferecendo um valor para que elas chegassem lá e dissessem que tudo era mentira. Ouvi, e isso não é citado em momento algum no documentário, ouvi certa vez o Ubirajara dizer, o doutor Ubirajara dizer que investigou e havia possibilidade, não sei se ele fechou o diagnóstico,
mas havia uma grande possibilidade de ter sido não os homens de preto, né, que a ufologia tanto cita, como guardiões, né, desse acobertamento ufológico, mas sim pastores ou autoridades evangélicas que chegaram lá de terno preto e que, na verdade, queriam que aquilo tudo acabasse, né? Que eles não acreditavam, não concordavam e achavam que talvez por alguma visão doutrinária religiosa deles lá, bem particular, estivessem fazendo um bem, oferecendo a elas que acabasse com aquele tema, né? Com aquela sensação que estava ali na cidade. Também o documentário continua com o oficial da reserva, né, do bombeiro, que foi o capitão ali, o comandante em Varginha, o capitão Pedro Alvarenga. Hoje mostrou ele já aposentado e claramente se falou o que sempre se falou, que comandava, que não teve nada no dia, que tudo era registrado e que o próprio Birajara foi procurar ele e que ele afirma que não, não houve nada naquele dia, não houve nenhuma ocorrência de pegar algum animal ou alguma coisa desse tipo. É interessante que, assim, eu, na minha vida pessoal, além de ser médico, eu sou médico bombeiro, oficial de bombeiro. Então, eu fico imaginando, eu já estou há 20 anos e na corporação e vejo que o que teria sido feito, né? Bom, eu acho que a primeira atitude do bombeiro, quando se teria ali a comunidade de Varginha com várias criaturas, não se sabe o que fosse, se fossem animais, se fossem alienígenas, o que foi, a defesa civil como um todo teria que chegar numa situação de dizer aos moradores que não saíssem de casa. Essa talvez fosse a primeira atitude, mas nunca soube de um protocolo, gente. Não existe um protocolo para esse tipo de coisa. E deveria existir, porque, por exemplo, eu aproveito e digo aqui, não vou falar se vocês um dia encontrarem uma nave espacial, mas se vocês tiverem em qualquer local que caia qualquer, qualquer máquina, seja satélite, seja o que for, do espaço, não se aproximem. O protocolo que a população deveria saber é esse: não se aproxima de satélites nem de qualquer parte de nave espacial terrestre ou extraterrestre, mas porque o combustível, o tipo de óleo, o tipo de combustível mesmo que é usado, se destina a ficar em órbita da Terra e queimar durante a reentrada. Quando isso não acontece e a peça chega inteira, não se deve se aproximar porque é altamente tóxico mortal, com reações químicas irreversíveis. É perigo à vida, então não se aproxime. O segundo episódio, então, fala sobre os militares, né? Que mesmo sem se identificar, em número de 3, foram colhidos. Isso você vê ricamente, sobretudo no livro do Vittorio Pacatini, porque foi realmente ele sozinho, como afirma o Birajara Rodrigues, que teria feito essas entrevistas. Aliás, uma delas, até o Marco Petit teria sido cinegrafista, ajudado. Mas vamos em frente. Então, o primeiro desses militares, ele confirma que viu o ET, né? Ele estava numa caixa, no caminhão, ele teria visto. O segundo militar já fala que no hospital ele só viu parte dessa criatura, ele só teria visto o joelho, um pé, é, e fala, a descrição do pé é muito interessante, porque bate com a da dona Luísa, lá, a mãe das meninas, quando falou sobre a pegada. E também fala da graxa, né? Que elas falam que o sol estava muito forte, então chamou a atenção o brilho no corpo da criatura, esse tipo de graxa. Então, esse segundo militar também fala de detalhes que batem com a descrição das outras testemunhas. Ele não sabia do que se tratava, afirma claramente
que não, pelo que ele viu, achou que fosse um animal ou alguém queimado, mas citando nomes, ele diz inclusive que o comandante da operação fala que aquilo era uma operação ultra secreta e que aquilo que ele teria visto, que eles teriam visto, era um extraterrestre. Aqui teria então tirado a meia-culpa, né, do Ubirajara, teria sido o primeiro a dizer às meninas que aquilo era um extraterrestre, já que elas teriam achado que era um demônio, né, dentro do contexto cultural delas, teriam visto o próprio diabo. Já o terceiro militar que fala neste episódio, nesse segundo episódio, é inédito até agora. Então, ele não teria. Os repórteres, os criadores do documentário frisam que nunca tinha falado, nem com voz modificada. E ele cita o quê? Cita o cheiro de amônia, do rapaz, igual do rapaz que viu lá a nave caída, que a nave também tinha esse cheiro ruim, e das meninas, da dona Luísa, que quando chegou depois a criatura já tinha fugido, ela também só sentiu o cheiro. E fala, esse terceiro também fala do óleo. Então são características muito marcantes. A característica mais inédita teria sido o que ele achou que fosse a língua, que um dos médicos que estavam examinando puxou uma fita preta de dentro da boca e seria uma língua. Essa imagem de uma fita preta, ela, se eu não estiver enganado, ela é também vista naquele vídeo que depois a ufologia considerou ser falso, da necrópsia, esse é o termo correto, não é autópsia, da necrópsia daquele alienígena na Rússia, né? Então, são pontos a ser considerados. E neste momento, gente, para mim foi um ponto muito marcante deste episódio, porque entra o médico Badam Palhares, né, e toda a Unicamp. O Badam Palhares sempre negou a questão toda de ter feito a necrópsia. Tudo. Há na internet, inclusive, um programa de rádio, vocês podem achar isso no YouTube. Claro que não tem imagem, é só o som, de uma discussão que termina num clima pesado, quente, entre o Birajara Franco Rodrigues e o Badam Palhares, né, sobre a questão de ter se envolvido e estar omitindo, e o Badam Palhares dizendo que não. Mas neste episódio, ele falou, ele confirmou que recebeu um telefonema, né, que o exército ia levar um material vindo de Varginha para a necrópsia, para ele fazer todo o procedimento. Ele até fala que seria alguém, um oficial de segurança ou da Secretaria de Segurança, e que ele ficasse esperando lá, mas que esse material nunca chegou, só teria se resumido a esse telefonema. Nunca, não me recordo dele ter falado sequer sobre isso. Entendeu? Ele sempre negou tudo, que não tinha, que não tem, a questão do subsolo. O documentário também mostra que a imprensa procurou esse subsolo, que teria no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde ali foi feita a necrópsia. Continuando, nesse mesmo segundo episódio, a gente tem a fala, né, do comandante da ESA. Ele disse que há 30 anos não falava. A fita que a gente conhece do vídeo, ele já estava extremamente irritado, falou muito pouco, de forma rude, e aí até ele chega a se desculpar, se explicar por que foi tão duro, né? Porque realmente a situação estava traumática ali, e, muito incomodava a todos. Essa foi a explicação que ele falou. Ele ressaltou nessa fita original, ele ressalta que não houve nenhuma participação de nenhum militar, então ele não concorda que houve depoimentos dados por militares reais a ninguém.
e que depois, agora está até aberto o documento, está na internet, fala, até se divulgando que o documento está aberto, o inquérito, né, que foi feito, chamando os ufólogos e os militares, chegando à conclusão que nenhum tinha sido testemunha de nada. Então se concluiu que era o mudinho. Essa é uma hipótese que está citada em muitos livros sobre o caso Varginha, e é aqui o Birajara hoje defende. O mudinho seria um deficiente muito conhecido, né? Que vive em Varginha e que tem a impossibilidade de andar ereto. Ele, ele anda agachado, de cócoras. Possivelmente alguns sintomas aí de uma síndrome que envolve o cerebelo. A gente vê isso em pacientes mais antigos, né? Então, eu vi na minha infância alguns pacientes desse tipo. E a cidade toda tinha muita. Era solidária a essas pessoas deficientes, inclusive com deficiência mental. E pelo tipo de figura magra, agachada sempre, teria sido esse indivíduo que estava ali no terreno e as meninas teriam confundido. Isso existe? Isso existe. Mas o que teria sugestionado as meninas deformarem tanto a imagem do mudinho, né? Já que ele não tem uma deformidade física que se encaixasse. Nós vamos considerar um pouco mais sobre o mudinho no final. A gente precisa considerar, entretanto, que o Mudinho era uma pessoa conhecida em toda a cidade, e isso é ressaltado por elas na entrevista atual do documentário, que elas conheciam e não tinham como elas confundirem como o Mudinho. Claro que nesse momento também se fala rapidamente, não mostra totalmente, o grande histórico depoimento, já muito conhecido na ufologia sobre o caso Varginha, do Major, né? Que fala sobre que foi um casal de anões, que foi socorrido, que a mulher que fazia parte do casal estava ali com dificuldades porque estava grávida, entrou em trabalho de parto, e o exército, ao se deparar com eles pedindo ajuda na estrada, teria levado até o hospital para ajudar. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, de a ESA ter pegado essa criatura, de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Chega um ponto muito interessante desse depoimento, que ele acidentalmente chama a mulher anã grávida em trabalho de parto de criatura. Então isso foi histórico, né? O Pacatini então começou a receber ameaças de morte. Vamos colocar então na cronologia. Ele tinha divulgado com voz distorcida aos depoimentos de 2 militares, né, um do bombeiro e outro da ESA, e isso teria passado nacionalmente no Fantástico. Claro que a confusão toda já estava instalada, e o Pacatini fala sobre o histórico e terrível disparo, né, que foi dado. Nunca tinha ouvido falar que teria sido de fuzil. Se tem na obra, eu não me recordo, mas no documentário eu recordo que ele falou que foi
um tiro de fuzil que transpassou a porta da casa dele, da mãe dele. E aí a gente pergunta quem, né? Quem teria um fuzil? Se ele afirma que foi um tiro de fuzil, nós vamos ficar muito limitado em quem a gente pode aí relacionar, né? Claro que algum militar, porque isso é uma arma restrita, né, às Forças Armadas. Então, não é uma coisa fácil também de um militar sair do quartel de forma irregular e dar um tiro, porque até dar um tiro, né, na rua não é tão fácil, gente, como se pensa para um policial. Então, essa violência foi justamente o que fez o Pacatini ir embora. Ele fala que foi para a Europa, para o Chile, Trinidade e Tobago, Estados Unidos. Ou seja, isso foi a gota d'água para que ele saísse de cena depois de tantos prejuízos, né, que o caso trouxe para a vida dele. E realmente foi muito prejuízo. Então, volta a falar o próprio Pacatini sobre a campanha, né, que realmente existiu, sobre aonde estava o Vittorio Pacatini, que ele desapareceu. E nem os ufólogos sabiam onde ele estava. Então, para você ter uma ideia, se falou até que ele teria morrido. Dentro de Varginha mesmo, as meninas falam no documentário que achavam que ele tinha morrido. Mas ele disse que apareceu em 2022, quando teve a inauguração lá do memorial, né? O memorial do ET de Varginha ficou muito tempo lá, sem função, foi construído, ficou meio que abandonado um tempo, mas em 2022 foi inaugurado como um museu completo, com vários detalhes que aparecem no próprio documentário. Ele também, neste momento do episódio, ele ressalta que foi convidado, teria sido permitido a ele que ele visse um vídeo com uma das criaturas. E ele descreve o vídeo, fala que viu 5 vezes, era um vídeo de alguns segundos, que esse vídeo mostrava os militares tentando alimentar a criatura e ela rejeitando frutas e verduras. E neste ponto a gente começa a ver uma mudança abrupta, né, justamente na opinião do Dr. Ubirajara, onde ele começa a dizer que não há prova. Esse é um ponto muito sensível, porque o Dr. Ubirajara, gente, é um jurista. Então, quando ele está falando sobre prova, ele está falando sobre prova mesmo. A ufologia, ela tem um comportamento, a ufologia talvez mundial, mas eu posso falar de certeza da ufologia brasileira. Ela tem muita influência, evidentemente, da ufologia americana. E lá nos Estados Unidos, a testemunha ocular, ela é prova. E você pode ser preso por vários anos por testemunhas oculares acusarem você e afirmarem que testemunharem contra você. No Brasil, a gente vê a testemunha ocular, ela é chamada a prostituta das provas, talvez por nossa latinidade. As testemunhas oculares, elas não são tão um instrumento hoje em dia tão forte, sobretudo pela presença de vídeos, né? Com mais facilidade, de fotos, a gente tem mais facilidade em buscar provas. E é justamente sobre isso que o Dr. Ubirajara está falando. Não é prova. A casuística, os relatos não são provas. São algumas evidências que levam a esse pensamento, mas prova é uma coisa mais séria, mais material, mais tocável, vamos dizer assim. Então, realmente tem muito depoimento, mas uma das coisas que Varginha menos tem é visualização de OVNIs. Na cidade, em outros locais. A gente usa, por exemplo, quando tem um vídeo de OVNI, a gente usa também para ver, melhorar o valor de veracidade desse avistamento filmado, outras pessoas filmando, porque tem muita gente filmando. Mas a gente não tem isso em Varginha, nem na questão de depoimentos de observação de discos voadores no céu da cidade. Então, esse o caso Varginha tem sim muitas pontas soltas, verdadeiramente. A gente precisa lidar com os fatos.
O que menos Varginha tem é visualização de nave espacial. Então, assim, o impacto negativo na vida das testemunhas ainda volta a ser falado, né? Acho que foi um ponto que tocou, talvez, os editores do documentário. E quando o Birajara começou a divulgar que não acreditava mais no caso Varginha, essa foi um golpe muito forte para, sobretudo, as três moças, né, que viram e falaram e conversaram com ele. Ele participou de tudo junto com elas, filmou, etc. Foi quem disse a elas que não era um demônio, que não era outra coisa, mas sim um alienígena. Então, de certa forma, o Birajara se sente que induziu elas a entrar nessa interpretação, e daí toda a cidade acompanhar. E a Kátia fala até em ter se sentindo como quem perdeu a dignidade, o amparo, o porto seguro, quando o Birajara começou a não acreditar. O Birajara fala que se arrepende de ter, de certa forma, dado às meninas a interpretação de uma causa ufológica sem base nenhuma, só pelo que ele conhecia de ufologia, sobre como alienígenas seriam e o que se sabia até o momento em que poderia ser linkado ali, relacionado ao que as meninas teriam descrito. Ele também relata que o que mais projetou, além de Varginha, a questão deste caso, não foi nem o avistamento que as meninas tiveram, o encontro que as meninas tiveram, mas sim o depoimento dos militares. Aí esse deu grande combustível para se ganhar o mundo, né, do caso, porque é como o próprio ex-comandante do bombeiro fala, quando você ligou o caso à polícia, ao bombeiro, você dá mais credibilidade, né? As instituições passam mais credibilidade. E é neste momento do documentário que o terceiro militar volta a falar, 30 anos depois, e ele nega tudo. O ruim desse momento aí é o jeito que foi falado, sabe? E vocês vão ver quando eu linkar isso com as obras, quando vocês vão ver que para mim não teve muita modificação com a história antiga, não foi um fato novo, como o documentário deixou parecer. Eu fiquei até achando que os repórteres que fizeram o documentário não tentaram ler a obra, pelo menos do Pacatini. Então ficou como se tivesse sido algo novo, a questão de não ter, não ter, ter tido, por exemplo, suborno, né? Como se fala. Nesse momento, assim, o Pacatini, ele também participa, é, não foram confrontados, mas é como se pegasse a opinião do militar e depois pegasse a dele. E assim, o Pacatini eu não o conheço pessoalmente, mas sempre eu achei muito emotivo. Ele é italiano, né? Então tem a nossa latinidade. Então, por vezes impulsivo, isso é uma impressão, gente, de fã, certo? De fã da ufologia, de fã dos ufólogos, dos principais ufólogos do caso Varginha. Então, por favor. Mas assim, eu não tenho ele como uma pessoa desonesta. Não tenho. Sabe? Às vezes me parece até um pouco ingênuo. Estou dizendo que ele é um tolo, mas é aquele amor, né, pela ufologia que faz com que ele sempre se apaixone pela situação que está investigando. Eu fiz questão de, depois de assistir o terceiro episódio, eu fiz questão de devorar de novo o livro dele, é, a edição antiga, porque aqui eu estou para receber a nova, como falei. Em um dia, comecei a ler aquilo ali, e nisso o próprio Pacatini fala nas primeiras páginas que ele nunca viu um OVNI. Pelo menos até aquela edição ele nunca tinha visto um OVNI. Então isso pode realmente, assim, para quem está avaliando, pode mostrar uma forte tendência a crer, né? A se apaixonar por um tema e crer, mesmo sem ter visto. E ele também fala sobre a influência que sofreu do professor dele,
na faculdade, ele tinha um professor de psicologia, embora ele fizesse faculdade de administração, ele fala sobre a influência desse professor e que aprendeu a entrevistar. Então, eu tinha certa dúvida assim, poxa, será que não é como o militar está dizendo que ele forçou, conta essa história e repite exatamente assim conforme eu for lhe perguntando. Não acho que foi dessa forma, né? O que eu acho nos trechos da entrevista na qual o Petit é o cinegrafista e o Pacatini está perguntando, eu acho que as perguntas poderiam ter sido assim mais curtas, entendeu? Alguém pode dizer que ele induziu ali pela forma como se pergunta. Quando a gente, por exemplo, que é médico, faz anamnese, a gente tenta não influenciar o paciente. A gente não fica dizendo, faz muito tempo, né? Essa dor está há 2 semanas, né? Não, a gente tenta. Essa dor realmente está há quanto tempo? Entendeu? A gente tenta ser o menos influenciador possível para poder ter mais limpeza na resposta. Mas não acho que ele induza a testemunha ali da entrevista por desonestidade. Então, no próprio livro de Incidente em Varginha, eu separei aqui, já se falava numa questão de dinheiro. O militar, assim, mas não era um suborno, como se falou. Foi o militar que disse assim: olha, será que não dá para me dar 5.000? E aí se negocia, vai se chegar a 2.000 como uma recompensa, mas não como um suborno. Disse assim: olha, eu disse, preciso, não tem como sair um dinheiro. E aí eu lembro que nas páginas lá tá é, que realmente tinha um risco, né, dele como militar ter algum prejuízo por estar falando. Então o Pacatini e o Birajara deixam a resposta para depois, no ar, com quem diz, tá, vamos ver se dá para sair uma recompensa porque você ter colaborado. E não houve essa recompensa. Tanto que o militar disse, se pergunta ao militar, e você recebeu? Não, nunca recebi. Ele foi embora e nunca me pagou. Então, assim, não fica parecendo um suborno, né? Porque eu acho que se fosse uma coisa para subornar, o militar não era nenhum bobo e ia querer receber antes. Ele já estava ali para dar entrevista, né? Não, ficou como uma promessa para se ver. Isso é o que está no livro do Pacatim, Incidente em Varginha. Então veja que a atmosfera é bem diferente. A atmosfera dos documentos da época ela é totalmente diferente da passada no documentário. Agora vamos para o episódio 3, né, onde se fala como a cidade vem ganhando, explorando o tema, né, mudando inclusive a arquitetura dos pontos de ônibus, da caixa d'água, etc. Né, como se hoje já existe coisas mais, vamos dizer, organizadas, a Rota do ET, um passeio. Inclusive eu vi lá o Moshi lá daquela série Carona de OVNIs, talvez liderando, né, um grupo de turistas ali para Varginha, indo até o local lá onde tem o terreno. O Pacatini volta falando sobre a ideia de fazer um filme, então a gente vai aguardar aí, né? Porque realmente uma obra como um filme, às vezes, por uma questão comercial, muda muita coisa, como a gente viu no filme sobre o Travis Walton, o Fire in the Sky, do caso do Walton, que foi muito modificado, mas não deixa de ser um bom filme. Neste outro momento surge um outro ufólogo que eu respeito o trabalho dele, que é o João Marcelo. E ele foi alguém que também estava, né, desde sempre, muito jovem nos vídeos lá das primeiras palestras de Varginha, quase não reconhecível, e tão diferente. E aí ele mostra como depois ele foi atrás de algumas testemunhas. E o bombeiro, o primeiro lá que teria falado, disse que foi tudo inventado pelo Pacatini. E aí gravou e tudo, esse bombeiro já faleceu, mas o João Marcelo, o ufólogo, teria esses áudios e é mostrado no documentário. O Pacatini se defende dizendo que a negação, aquilo tudo ali não foi combinado. Não houve essa situação.
Mas na gravação o bombeiro realmente disse que nunca voltou a encontrar o Pacatini. Então, assim, o que é que a gente tem que organizar aí? O João Marcelo colheu que o bombeiro, antes de falecer, disse que foi tudo inventado pelo Pacatini. O Pacatini se defendeu dizendo que orientou os militares a negar caso alguém começasse a fazer pressão, caso eles não quisessem mais se envolver, o Pacatini daria apoio, não ficaria chateado se os militares passassem a negar com certo tempo essa história. Para o João Marcelo, isso não é um argumento sério, mas é realmente como o Pacatini se defendeu. O que não ficou claro, que eu frisei, que eu quis marcar aqui para vocês, foi se o Pacatini combinou para eles negarem no mesmo dia que gravou o depoimento. É o que dá fica essa ponta solta. Nem o Pacatini, nem o bombeiro falou, né, se teria havido uma coisa assim. O bombeiro não iria falar, mas o Pacatini deixou um pouquinho aberto isso aí. Já o militar 2, ele ainda tem medo de sofrer represálias. E não é à toa, hein? Depois vocês vão ver aqui, tem o general afirma, né, que esses militares, numa parte mais para frente, ainda poderiam ser punidos. Mas não é nesse momento. Eu vou avisar o momento na sequência aqui para vocês irem acompanhando. Então, esse militar número 2, o militar número 1, é o bombeiro que já faleceu, que o João Marcelo falou. O militar número 2 seria do Exército e tem medo das represálias. Então, ele fala, foi ele que viu os pés lá no hospital que eu falei para vocês. Lembra que o superior falou que estava numa operação ultra-secreta. Ele continua confirmando tudo, mas começou a se falar, o próprio jornalista que fez o documentário fala que tem testemunhas que dizem que ele foi comprado pelo Pacatini. E aí entra um depoimento do seu Carlos, dono do hotel, que foi o quê? Esse militar almoçava e jantava lá por muito tempo, o seu Carlos fez amizade com ele. E aí, claro que diante daquela situação toda que Varginha estava, o seu Carlos perguntou, né, ao jovem militar, que ele sabia que era militar, sobre ele saber de tudo. E aí o jovem contou, disse, eu vou contar ao senhor porque eu confio, porque eles já eram amigos. E olhe só uma coisa que não foi considerada, hein? O militar contou para seu Carlos tudo, porque confiava nele. Foi seu Carlos que que afirmou, isso está no documentário, ele próprio dizendo, se você quiser, eu arrumo um fôlego de confiança e quem sabe até ele não lhe dá um trocadinho. Você ganha um trocadinho. Então, assim, não foi o militar que chegou para o seu Carlos e disse, seu Carlos, o senhor conhece o fôlego tal, eu tenho essa história para... Tá entendendo? Ou, ao contrário, Pacatini não foi até seu Carlos e disse, seu Carlos, lá tem um militar que come sempre no seu hotel. Se o senhor não arruma não para ele me dizer, eu pago tanto. A ordem não foi essa. A ordem foi, o militar falou por confiança seu Carlos foi o intermediário para o Pacatini. Então, assim, a coisa ficou muito distorcida, a meu ver, sobre dizer que as testemunhas começaram a afirmar que foi o Pacatini que teria comprado essa testemunha. Não foi dessa forma, né? Não foi dessa forma. A sequência está clara lá no próprio documentário. E não fica claro também que se o rapaz recebeu. Ele não diz. Ele continua só falando. Que dinheiro foi esse que 30 anos depois ainda mantém essa mentira e tal? Poxa, ele deve estar recebendo uma aposentadoria do Pacatini, então. Né? Durante 30 anos. Por quê? Porque todos os militares disseram que não recebeu dinheiro. Isso aí, se houve oferta, se houve tentativa, que eu duvido, de comprar alguma testemunha, ninguém recebeu. E aí chega também a participação de um militar que estava dirigindo o caminhão e nega que não foi ele, que também recebeu dinheiro, é mais um que não recebeu dinheiro. E que o militar 3 o que afirma, né, que inventou tudo, o Pacatini inventou tudo,
e que teria dado dinheiro, moto e tal. Mas eu não vejo contexto para isso, entendeu? Mas tudo bem. Pacatini negou veementemente, fica muito chateado, né? O próprio Petit disse que estava tão envolvido nessas entrevistas que e ali dia a dia com o Pacatini que não tinha como ele fazer uma coisa sem o Petit perceber, sem o Petit perceber. Então, aí vem o momento que o general afirma, né, que se os militares que deram depoimentos realmente deram isso e afirmaram lá no IPM, no inquérito do Exército, teriam mentido dizendo que não deram, podem sim e devem ser punidos 30 anos depois. É nesse momento que o documentário se volta de novo para o Pacatini e ele chora, se emociona, e fica claro, né, que também tem seus traumas de tudo que viveu nesse caso de Varginha, o quanto modificou a sua vida. Então, vocês realmente se questionam. Só existe depoimento, mas veja os depoimentos históricos, né, das moças, hoje senhoras, e do próprio doutor Venturelli agora. Ele fala, mas por que não disse antes? É porque ele viveu uma experiência de quase morte. Essas experiências de se passar por uma UTI e pensar um pouco sobre a própria vida, fez ele não levar, decidir, né, não levar para o túmulo essa experiência que ele teve com o alienista. O documentário continua com o ufólogo João Marcelo falando sobre como a ufologia é frágil, como ela tem realmente uma face terrível comercial, né? E de fama. E depois, não sei se propositalmente, o documentário que viu o trauma todo da Kátia mostra ela justamente vendendo produtos, camisetas com ela, com o tema de vagina e fazendo palestras, coisa que ela afirma desde o primeiro episódio que faz. E que a vida delas não teria mudado, a vida financeira não teria mudado. Isso seria mais um boato que teria acontecido dentro de tantos outros boatos que derivaram dessa história ao longo dos 30 anos, pessoal. Pela primeira vez, os repórteres se juntam então às meninas, as 3 mulheres hoje, e elas veem, né, por vídeo, a experiência, os vídeos de novo juntas, e, e é perceptível, não precisa ser médico para ver como o trauma ainda está presente, sobretudo, e isso é ressaltado pelo jornalista no documentário, sobretudo quando elas vão ao terreno, né? A Kátia sempre passa mal quando vai lá e passa mal durante essa filmagem. A Kátia, mostrando ainda uma certa culpa, pede desculpa às meninas por um dia ter chamado elas para ir para aquele trabalho e na volta ter encontrado a criatura. E é dessa forma que a gente tece os comentários finais. Eu gostei muito também de algo que apareceu na internet, que foi os comentários da Cíntia Corvo, né, filha do grande ufólogo Claudeir Corvo. Na época era o meu preferido, era o que eu mais gostava, porque eu achava ele assim de uma naturalidade, de uma tranquilidade, de uma convicção que eu só vi com o grande autor Sérgio Russo também. E ela fala que nessas situações, sobretudo quando aparece um documentário desse, de volta, né, em rede nacional, a ufologia vê com muito entusiasmo, eu concordo com ela, a gente fica mais animado, né? E principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo, quem imaginaria a Marinha dos Estados Unidos liberando vídeos, né? Se falando no Congresso dos Estados Unidos sobre as experiências dos militares, dos pilotos militares. E nesse ponto aí a gente vê que o mistério de Varginha, que é o nome do documentário que a gente está falando, deixou um pouco a desejar. Realmente a abordagem ficou um pouco desequilibrada, faltou assim, deu muito mais espaço ao lado cético do caso, né? Até de como a TV se aproveitou e se valeu daquele momento
daquela cidade no nosso país. Mas, assim, teve bons momentos quanto à questão, ao meu ver, do Birajara Rodrigues e do João Marcelo. Eu ressalto aqui, admiro a obra dos dois, para mim são grandes ufólogos. A gente precisa reaprender, gente, a conviver com pessoas que não têm a mesma opinião que a gente. Precisa. Porque o próprio o Birajara fala que quantos anos esse senhor, esse ufólogo, pesquisou, por que ele não tem o direito de chegar a uma conclusão diferente do que eu acredito ou do que a maioria acredita? Não tem isso. Ele tem, e ele pode mudar daqui a 10 anos, quem sabe? Não se sabe. Então, assim, o João Marcelo também filtra muita coisa, muita bobagem que aparece na ufologia. Acompanha o canal dele. Ele, ele deve ser, ele tem muito valor, eu acho. Não vejo nenhum dos dois como demônios. Agora, o que a gente não pode é ser irônico, né? O acusador quando a gente não tem muitas provas. Mas né, concordar, né? Que assim, porque a questão que eu fico é do mesmo jeito que vem um e diz que não recebeu e que sustenta, e outro vem e diz que recebeu dinheiro e que foi tudo inventado. Fico dito pelo não dito porque são testemunhas, são depoimentos, né? Que a gente, no caso Varginha, como o Birajara fala, nós não temos uma prova, né? Será mais uma opinião. Então, quando você concorda que foi comprado e o cara disse que foi comprado, você acha legal. Quando você acredita que não foi comprado, vem um e diz, tá, não, realmente eu ainda digo que aconteceu. Aí você concorda. Não, você precisa lidar com opiniões contrárias à sua, né, sem que isso seja visto como uma violência para você. Isso eu estou falando tanto na questão do João Marcelo quanto do Pacatini. É muito ruim a gente ficar de lados opostos na ufologia que já é tão sofrida e tão perseguida. É ruim. Acredito que possamos conviver. Então, é isso. O que mais que podemos falar? Bom, faltou alguma coisa. Os ufólogos tiveram mais assim, participação e poderiam ter aparecido. O próprio Marco Petit, né? Ele não escreveu o livro à toa, né? Ele poderia ter participado mais. O acervo, toda a documentação e até os exemplares da revista UFO, né? Faltou ser citada porque foi o que mais se registrou e investiu. Não foi considerado ali o trabalho do Gevaerd e da equipe dele, como citou a Cíntia Covo. Também foram ignoradas pesquisas importantes, né? Faltou o Marco Leal, faltou o documentário de Jamie Foxx, né? Que mais? Faltou o próprio Jamil Villanova, o Edson Boaventura Júnior, ele já estava lá bem novinho, também acompanhando. Os irmãos Mondini e muitas outras coisas, né, que poderia ter citado. Por exemplo, vieram gente de fora. A Irene Grange veio do Rio e era a grande, vamos dizer assim, a matriarca, né, da ufologia brasileira, e é citada, inclusive, pelo editor do documentário. E ela trouxe também, se levou para lá o psiquiatra John Mack, que era um professor médico psiquiatra de Harvard, já tinha investigado muitas coisas, arriscou ser expulso, quase foi expulso de Harvard, uma coisa que seria histórica se isso acontecesse, porque nunca aconteceu até aquele momento, quando ele foi julgado. Ele já tinha participado de casos, daquele caso na África do Sul, que muitas crianças, né, e professores viram um disco voador e um ser do lado de fora. Ele foi pessoalmente ver isso aí. E o John Mack, ele esteve lá, o Pacatini traduzia, inclusive, para ele. Toda a participação do John Mack está no livro do Pacatini, descrito com minúcias de detalhes. E lá se vê, gente, o John Mack dizendo, olha, não entrevistando como médico, como psiquiatra, como investigador, não vi por que não acreditar no testemunho das meninas. Elas estão falando algo que viram. Da parte médica, faltou ainda o testemunho do doutor Cesário Furtado, porque ele teria atendido
e ele já falou, tem entrevistas dele, ele teria atendido lá o policial que se feriu e depois morreu por sepsemia, né? O Marco Eli Xerezi, que também é citado no documentário, e faltou o depoimento deste médico, que seria importantíssimo, sobre os exames, porque a infecção teria sido assim tão devastadora, né? Então ficou faltando isso aí no documentário. Um dos pontos mais frágeis do documentário é faltar a ordem cronológica dos fatos. Porque você assiste o documentário e fica realmente perdido. Então, assim, quando você vê, primeiro evento relacionado ao caso Varginha, não foram as meninas vendo lá. Supostamente a nave já tinha sido vista, avariada, depois caiu, e depois as criaturas se dispersaram, né? Então, essa seria a lógica, mas não foi a situação. Antes até mesmo dessa nave avariada, houve uma onda ufológica. Teve testemunhos de pessoas que viram, foram perseguidas, como eu falei. Faltaram essas que vocês vão ver nos 3 livros de referência: Petit, Pacatini e Ubirajara Rodrigues. Falam desses avistamentos pré-queda da nave. Então a gente teve aí cidades vizinhas que relataram alertas internacionais ufológicos sobre alguma atividade aérea anômala captada, né, e repassada entre países, inclusive no espaço brasileiro. Isso também foi citado. E o pós, se faltou o antes, faltou o pós, caso Varginha, que foi a última criatura que foi avistada no zoológico. Essa, a dona Terezinha Klepp, que teria visto no zoológico, que foi também adicionada aí os relatos em outros documentários da veterinária e dos outros funcionários que socorreram os animais que terminaram morrendo subitamente de forma misteriosa. Então, faltou isso aí. Um grande ponto que a Cíntia Covo relacionou na sua avaliação foi a reunião histórica com 25 generais do Exército na Unicamp na SpaceX em maio de 1996. Esse fato foi justamente foi onde o Claudio Covo, pai dela, mais foi considerado e participou disso aí, confirmando aquela questão dos registros do acesso de pessoas e veículos, né, do Exército participando de tudo isso. Então, gente, aqui nós terminamos a grande discussão. Desculpe o vídeo ser tão longo, mas se precisava colocar de forma organizada para quem realmente gosta do caso Varginha, um caso que tem muito dono, né, muito ego, como diz um amigo meu, grande ufólogo também. Não é que eu seja grande ufólogo, não. Estou falando para os grandes ufólogos. Então, assim, muita essa situação do caso Varginha. Eu, particularmente, nunca achei que ia falar sobre o caso Varginha aqui no meu canal. Mas está aí. Espero que tenham gostado e possam aí ter aguentado esse tempo todo e coloquem comentários. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.